Rodrigo Loureiro, a gente viu o mercado de ações e eu vou convidar aqui para a nossa conversa o Israel Buzain para falar um pouco do setor de criptomoedas. Ele que é gerente nacional da Bytebit no Brasil. Oi Israel, muito bom dia para você. Seja bem-vindo a este nosso plantão. Obrigado pela participação. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, obrigado por me receberem mais uma vez aqui, vai ser um prazer falar de Bitcoin de novo. Prazer é nosso de tê-lo aqui conosco no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Israel, antes da primeira pergunta, porque eu vou atrelar o que eu vou mostrar agora, a pergunta que eu vou fazer para você, eu vou mostrar o fechamento do dólar ontem, o fechamento do dólar ontem e da semana. O dólar fechou ontem com uma ligeira alta, 0,1%, Loureiro, a R$ 5,54, viu, Israel? E na semana, aqui é o mais, né? Teve uma valorização de 3,6% a valorização do dólar de segunda a sexta-feira. Então, nessa semana, uma valorização. Israel, diante desses índices da moeda americana, eu queria te perguntar, o dólar está subindo, nem tanto quanto o mercado esperava. A criptomoeda também pode ser uma alternativa neste momento para o investidor se proteger, como hedge também a criptomoeda? Com certeza, eu acho que uma das coisas que a gente vai comentar aqui nesse segmento é sobre stablecoins, a gente pode trazer esse assunto, e stablecoins nada mais são do que criptomoedas, ativos digitais, mas que são pareados numa moeda fiduciária como o dólar, por exemplo, o euro, e tem outras também, né? Até no Brasil também a gente tem algumas. Mas o pessoal, como gosta do dólar como hedge, como você falou, né, para se proteger de inflação e tudo mais, o pessoal realmente tem adotado bastante as stablecoins como essa alternativa para isso. Então, como você falou, com certeza, respondendo, o pessoal tem adotado o criptodólar, né, as moedas estáveis, justamente para fazer essa estratégia de proteção contra a perda do poder de compra que o brasileiro tem sofrido tanto aí nos últimos anos, né? Israel, voltando a falar de Bitcoin, essa alta do Bitcoin, né, chegou num patamar recorde nessa semana, era um movimento bem aguardado desde que Donald Trump assumiu como presidente dos Estados Unidos, ele que se apoiou bastante na comunidade de criptomoedas, na comunidade de quem investe em cripto, e agora chega nos 120 mil, bate quase 120 mil dólares o Bitcoin. Esse movimento ele demorou para acontecer, ele acontece só agora por conta de uma crise econômica, uma guerra tarifária, uma guerra econômica, ou era já um movimento que estava precificado no mercado, o mercado já estava esperando, só que ele demorou um pouquinho mais para acontecer? É muito interessante, porque vocês comentaram que os investidores estavam ficando conservadores, né? E o Bitcoin só está subindo, batendo alta histórica todo dia, várias vezes no mesmo dia, né? Então, a gente percebe que cada vez mais o Bitcoin está se tornando essa estratégia de hedge contra problemas macroeconômicos e acaba sendo esse ponto de apoio aí em situações de incerteza, né? Então é muito legal ver isso. Mas respondendo, a gente, na verdade, desde o ano passado, né, depois do halving do Bitcoin, que é aquele corte pela metade na recompensa dos mineradores, isso cria um choque de oferta e demanda e todo mundo da comunidade cripto, especialmente os Bitcoiners, a gente já estava esperando essa bull run, né, esse mercado de alta, acontecer naturalmente. Obviamente, quando a gente tem, durante o bull run, especialmente depois dos ciclos do halving, sempre tem alguns catalisadores e com certeza a posição pró-cripto do governo americano ajudou isso a acontecer. Mas isso, eu acho que vem já desde o ano passado, a gente viu várias sinalizações do mercado em adoção institucional, a gente viu governos, por exemplo, que você mencionou, se mostrando positivo ao mercado cripto. Então, tudo isso se junta a esse choque de oferta e demanda do ciclo do halving natural, e é isso que a gente está observando. Então, acho que é um caminho natural das coisas, mas potencializado por esses fatores. Ô Israel, a gente já observa um movimento de algumas empresas fazendo reservas até em bitcoins, né? Em cripto, bitcoins é a criptomoeda, é a maior criptomoeda do mundo, e fazendo reservas. Recentemente, os BRICS falaram em desdolarizar a moeda deles em relação ao comércio, né? Criar uma outra moeda. Você acha, por exemplo, que a criptomoeda, o Bitcoin, poderia ser também usada como alternativa ao dólar em negociações comerciais devido a essa guerra tarifária iniciada por Donald Trump? Com certeza, inclusive a gente já vê isso acontecendo com stablecoins, por exemplo, o pessoal já usa, grandes empresas já usam stablecoins para fazer transação internacional, simplesmente pela questão de
de ser mais barato, né, de ser mais eficiente, de não ter que pedir permissão para ninguém, não precisa esperar nada acontecer, é instantâneo e muito barato para você transacionar. E a minha visão é que, eu acredito que de vários bitcoiners e pessoas entusiastas do mundo cripto, é que no futuro a gente pode sim ver o Bitcoin, na verdade, sendo a reserva de valor de todo mundo. Não só do pequeno varejista, nós, trabalhadores, que vamos acumulando ali um pouquinho de Bitcoin todo mês, investindo, né? Mas também as grandes empresas e depois os governos também, né? A gente tem visto uma adoção dos governos também acontecendo com isso. Então, o que eu acho que pode acontecer no futuro, que eu acho que tem grande chance de acontecer, é justamente o Bitcoin se tornar essa reserva. Então, as empresas grandes e os governos e as pessoas também vão ter reservas em Bitcoin e vão usar criptodólares no dia a dia para transacionar. Eu acho que mais ou menos esse que vai ser o desenho que a gente vai ver nas próximas décadas aí. Ô Israel, pensando daqui até o final do ano, que pontos que o investidor de cripto ele tem que ficar ligado? O que vai acontecer ali em termos de regulação? Tem algum marco ali importante que vai ser alcançado nos próximos meses? O que o investidor tem que colocar no radar dele para ele observar nos próximos meses? Eu acho que uma coisa é justamente que, por mais que o Bitcoin tenha subido muito, ele ainda tem muito espaço para subir. Existem análises técnicas que a gente faz que estimam ali que o Bitcoin pode sim superar ali os 130 mil dólares, depois de romper essa região dos 120 mil dólares que se mostrou uma pequena resistência. Mas, assim, no longo prazo, precisa ter Bitcoin. Acho que esse é o principal recado aqui para os investidores. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que, mesmo em mercados de alta, a gente tem correções, né? Então, o preço precisa estabelecer novas bases de preço para continuar subindo. É isso que a gente observa nos gráficos. Se você olhar, especialmente quando você dá o zoom out, assim, né? Vai para períodos maiores, você vê que é exatamente isso que acontece. O Bitcoin começa a subir, dá uma respirada e depois continua. Uma outra coisa, um outro fator importante a ser observado é que essa adoção institucional, especialmente essa parte de regulação que você mencionou, né? Até a Europa, por exemplo, que era um pouco mais conservadora, já abriu agora, a Bybit conseguiu a licença lá, outras corretoras globais também. Então, assim, tem sido muito positiva essa parte também. Então, isso estimula cada vez mais a adoção institucional. Então, esse é um segundo ponto também que não vai parar de subir. E um terceiro subir no sentido assim, de as criptomoedas vão continuar sendo adotadas, tanto por empresas quanto por governos. E um terceiro ponto são as blue chips, né, que a gente chama. Eu gosto muito e eu acho que é um ponto interessante, um insight interessante para o investidor, de olhar para as moedas de rede, assim, né? Então, a gente tem uma série de moedas que não são simplesmente especulativas ou meme coins e tudo mais, mas também que não são tão conservadoras como stablecoins, que não têm valorização, né? A ideia é não ter justamente volatilidade. Mas existem algumas moedas que, como Ethereum, Solana e outras também, que são moedas de rede e que se beneficiam como um todo dessa evolução do mercado como um todo. Então, acho que são esses três fatores que rapidamente eu poderia deixar aqui para o investidor como dicas. O Israel, o Donald Trump, logo que ele assume o mandato, ele fala até de criar um fundo de criptomoeda, lança a criptomoeda dele, né, uma meme coin, com a carinha dele. Isso também pode ter fortalecido, porque dá mais credibilidade e segurança para o investidor que quer comprar criptomoedas? Na verdade, esse caso específico, ele foi um backlash que a gente fala, né? O tiro saiu pela culatra ali, porque o pessoal... Vocês mencionaram aí, né? Durante a campanha, o Trump foi até na Bitcoin Conference, que é a maior do mundo de Bitcoin, e falou que ia fazer muita coisa relacionada ao Bitcoin. E assim que ele ganhou a eleição, ele soltou uma meme coin, que a gente chama de shitcoin, né? Assim. Então, isso foi muito mal visto no primeiro momento ali pelo pessoal. Então, esse fator específico, eu acho que ele é ruim. Mas, em geral... Mas tem o fundo, a narrativa né? tem sido... Desculpa? O fundo, né? Que ele anunciou um fundo de criptomoedas, ou para criptomoedas. Isso, aí sim, o fundo especificamente e todas as outras coisas, né? Tem vários projetos de lei que estão sendo conversados e aprovados aí na Câmara, no Congresso americano, e com certeza com o apoio e até com o incentivo dele. Então, isso tudo sim é positivo. Tem outras coisas também, ele colocou algumas pessoas-chave em cargos-chave também, que são pessoas pró-cripto. A gente tem visto, por exemplo, a gente viu uma notícia recente agora de rumores de que o Jerome Powell, né, o presidente do Federal Reserve, pode deixar o cargo também, o que abriria espaço para uma pessoa nova entrar. Então, todos esses fatores, tirando esse específico do lançamento da meme coin dele, eu acho que todos são positivos, sim. Março do ano que vem, né, que Jerome Powell sai. Exatamente. Já tá na porta, só falta abrir. Vai gerar um movimento muito grande no mercado. Tem um presidente que está esperando muito essa saída. Né? Olha só, Israel, você falou de um movimento de correção que pode acontecer depois de uma alta.
Até que ponto isso preocupa o mercado, assim, até que ponto isso preocupa o investidor e o quão grave pode ser essa correção? A gente pode voltar a ver o Bitcoin, por exemplo, abaixo dos $100 mil? Com certeza, a gente já viu quedas do Bitcoin, eu não sei se vocês lembram na pandemia, então a gente está falando de eventos que a gente chama de cisne negro, né? Que ninguém está esperando, e a gente viu o Bitcoin cair 30% num dia e 50% numa semana, né? Então, quedas são normais. Aí, sinceramente, para esse tipo de operação, a pessoa que está pensando em curto prazo, isso pode ser perigoso para ela. Mas para a pessoa que está olhando para horizontes de longo prazo, eu acho que não, sabe? Assim, a gente sempre incentiva, especialmente no Bitcoin, que a pessoa faça acumulações constantes e frequentes, né? Então, diariamente, semanalmente ou mensalmente, acumular uma certa fração de Bitcoin e ir fazendo essa acumulação ao longo do tempo. E por que isso é bom? Porque em momentos como esse que você mencionou agora, se o Bitcoin tiver uma queda de 10, 20, 30%, a pessoa vai acumular muito mais frações de Bitcoin com a mesma quantidade aportada, entendeu? Então é por isso que a gente sugere que a pessoa faça esse preço médio ao longo do tempo, porque aí ela vai ter um preço médio melhor do que se ela tentar adivinhar qual é o melhor momento de comprar ou de vender. E, ao mesmo tempo, protege um pouco ou evita, né, da pessoa aportar valores grandes demais de uma vez. Então, especialmente, como eu falei, existe um upside, né, um potencial de alta, de valorização ainda muito grande, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, existe também o potencial de correção. Então, é melhor a pessoa, especialmente quem está começando agora, começar a fazer pequenos aportes semanais ou mensais e ir acumulando Bitcoin ao longo do tempo, porque essas quedas podem chegar. E só um ponto sobre isso é que, de novo, voltando à análise técnica, assim, né, o consenso, mais ou menos, entre os analistas que eu tenho acompanhado, é de que o nível ali dos $85 mil seja um suporte muito forte. Então, se a gente tivesse uma correção, a gente poderia chegar assim, mas eu acho que não passaria disso. Mas, como eu falei, mesmo se a gente tiver quedas maiores do que isso, o investidor de Bitcoin que está pensando no longo prazo não precisa se preocupar com o preço. Israel, queria muito agradecer a sua participação neste sábado, aqui nesse plantão especial Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Um ótimo sábado para você e um bom final de semana. E vamos ficar acompanhando o movimento aí do mercado de criptos, combinado? Obrigadão, até mais. Contem sempre comigo. Obrigado.